A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o irmão Jonathan do canal Última Hora e eu estarei trazendo um áudio de um amigo meu, um testemunho sobre a grande tribulação, um testemunho muito forte. E detalhe, o nome deste irmão é o irmão Gessé. Ele é muito amigo meu e ele era pré-tribulacionista, fanático. Ele foi sempre ensinado na doutrina pré, que a igreja subiria antes da grande tribulação, e o Senhor Yahvé tem mostrado para ele as coisas que irão suceder, e tem mostrado a ele que a igreja estará aqui na grande tribulação e será arrebatada somente após a tribulação, conforme o próprio Mestre Jesus nos disse no Evangelho de Mateus. Depois das aflições daqueles dias, então aparecerá o Filho do Homem nas nuvens, com os anjos do seu poder. E então eu vou deixar o áudio aí para os irmãos escutarem. Espero que os irmãos gostem bastante desse testemunho. Ele é muito tremendo. Eu, quando ouvi, fiquei arrepiado como Deus está mostrando a verdade para as pessoas. A paz de Cristo, e que você goste desse áudio. Dê uma curtida no nosso canal, se inscreva no nosso canal e venha fazer parte do grupo Última Hora. Seja bem-vindo a todos aí. Shalom Adonai, Baruch Hashem. Olá, meus irmãos em Cristo, prazer. Meu nome é Gessé Tavares. Moro aqui no Rio de Janeiro, num bairrozinho chamado Fragoso, perto do bairro de PG do jogador falecido Mané Garrincha. Vou estar aqui contando como Deus me mostrou o pós-tribulacionismo. Eu, meus irmãos, fui um pré-tribulacionista doente, que acreditava que nós seríamos arrebatados antes da grande tribulação. Sempre frisei isso, e por isso eu vivi uma vida mesquinha. Eu vivi uma vida de tranquilidade, uma falsa tranquilidade, mas que eu achava, se eu não subisse antes da tribulação, eu poderia subir na segunda chance. Eu pensava isso, fui ensinado assim. Mas, durante um tempo, Deus começou a falar ao meu coração. Sempre defendendo o pré-tribulacionismo. Sempre fui fiel ao pré-tribulacionismo. Mas Deus tocava no meu coração para me estudar sobre o livro de Apocalipse. Deus falava ao meu coração. Eu sentia, estou sentindo Deus falando comigo para me estudar o livro de Apocalipse, estudar sobre a volta de Cristo. Eu sentia a voz de Deus, eu sentia Ele falar comigo. Eu não dava ideia. E assim foi. Aí, uns 3 meses, Deus começou a falar mais forte comigo. E aquilo já estava doendo no meu coração. E Deus falava comigo: filho, eu vou estudar as Escrituras Sagradas sobre a minha vida. E eu já não estava entendendo, aquilo estava me deixando meio confuso. E depois, meus irmãos, de alguns meses, Deus teve que fazer algo sobrenatural para que eu abrisse os meus olhos. Porque no momento eu estava cego, não estava captando o que o Senhor estava falando para mim. O Senhor estava me incomodando, botando no meu coração para estudar, e por causa dos meus prazeres eu não queria fazer a vontade do Senhor. Mas teve um momento que Deus me pegou de jeito. Eu fico arrepiado porque foi algo sobrenatural. Eu sou homem de Deus, tenho um caráter, e eu não estou aqui brincando. Foi algo sobrenatural, algo que marcou a minha vida. Eu estava indo dormir, quando Deus me tomou em uma revelação em sonho. E quando começou essa revelação, meus irmãos, eu estava no meu bairro.
Eu estava numa rua chamada Avenida Automóvel Clube, aqui na minha região. E nessa rua tem muita igreja. E tinha multidões de pessoas na rua. Multidões de pessoas na rua. Mas elas estavam procurando as igrejas e entrando nas igrejas. Cada membro de cada igreja que tinha naquele redor, eles entravam. Estava um alvoroço danado, meus irmãos em Cristo Jesus. Eu estava olhando aquilo, Deus me mostrando tudo aquilo. E Deus me levou a um outro patamar. Quando eu fui ver, eu estava, não só eu, como mais irmãos, nós resplandecia a glória de Deus, dava para ver a autoridade do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu olhei para mim e vi o brilho do Espírito Santo e a autoridade de Cristo na minha vida. E eu falando para o pastor estava cabisbaixo no altar, estava com a mão na cabeça chorando, e eu falando para ele, não só eu, mas como mais irmãos: pastor, eu te falei, a igreja não seria arrebatada antes, isso era mentira, olha o que você fez, olha o povo aí, ó, desacreditando em Deus, olha o que está acontecendo, pastor, olha a grande tribulação aí, pastor. E agora, pastor, você mentiu para a igreja, eu te avisei, você não quis analisar a escritura, olha o que você fez, pastor, olha, as pessoas não querem saber mais de Deus, estão apartando de Deus. E agora, pastor? Meu irmão, o pastor começou a chorar, e era um alvoroço naquela igreja e naquele bairro. Todos estavam desesperados, querendo esganar seus pastores, porque eles não foram arrebatados. E Deus me levou a um outro patamar. Os cristãos estavam vendo na televisão a chegada do anticristo. O anticristo, ele veio numa nave, parecia uma pirâmide, né? Illuminati. E ao seu redor eram milhares de naves. Eram milhares de alienígenas com ele. Foi algo sobrenatural. E eram milhares de pessoas na terra aplaudindo a vinda do anticristo. As pessoas disseram, esse é o Salvador, esse que vai trazer paz a esse mundo, é esse que vai fazer maravilha neste lugar. Era crianças de 14 anos, né? Na realidade adolescentes, eram jovens, eram anciões, era uma multidão de povo glorificando aquele homem. E eles falaram, nossa, ele descobriu, ele trouxe os alienígenas, ele revelou tudo, ele está chegando com eles, olha, está chegando em glória. E todos aplaudiram ele. E o povo vendo aquilo, meu irmão, depois Deus me colocou num patamar. Nós estávamos vendo televisão. E o que aconteceu? O anticristo publicamente com seus seguidores. Estava crianças de 14 anos, estavam adolescentes, jovens, anciões. Estavam junto com o anticristo, filmando ao vivo na televisão, todos os canais, decapitando, queimando cristãos. O Estado Islâmico, o anticristo, estava decapitando os cristãos. Rapaz, criança de 14 anos, anciãos, senhores, se alegrando na morte dos cristãos. Você vê aquilo, isso não é normal, gente. Uma criança se alegrando na morte de uma pessoa. Gente, as pessoas sendo decapitadas, todos aqueles que não aceitaram a marca da besta, todos aqueles que não adoraram o anticristo. E Deus me levou depois disso num outro patamar. Eu estava na beira das montanhas, uma floresta. Era um lugar que era rodeado de montanha. Era muitas árvores, era tremendo. E eu estava ali, uma multidão de cristãos se refugiando nesses lugares. E umas pessoas disseram assim, irmão, eu vou em casa, eu deixei coisa lá, se eu não levar essa coisa eu não vou sobreviver aqui. Gente, deixei algumas coisas, tenho que ir. E eu citei o que está lá em Mateus, né? Que ninguém venha pegar nada, ninguém desça do telhado para não vir pegar alguma coisa, para ninguém, né, ir atrás daquilo, não ficar preocupado com nada, deixa o que tem lá. E eu falei isso com ele, deixa o que está lá, vem, Deus vai sustentar a gente. Aquela multidão de povo, mas as pessoas não me ouviram. E elas não voltaram mais, porque elas não me ouviram. Eu não sei o que houve, porque
não viu o que aconteceu, mas elas não voltaram. E aí, meu irmão, Deus me levou a um outro patamar. Já no final da tribulação, a igreja toda no mundo inteiro estava sendo perseguida e parecia que ia ser o fim. Eram milhares de alienígenas e o anticristo junto. A face do anticristo era uma face sobrenatural, uma coisa maligna. Parecia que tinha miríades e miríades de demônios no corpo dele. O próprio Satanás. A feição dele era terrível. Ele encurralou todos os cristãos em todas as faces da terra. O seu exército encurralou os cristãos. Quando parecia o nosso fim, nós falamos: Senhor, salva-nos, Pai. Senhor Jesus Cristo veio. Meu irmão, foi um barulho tremendo. Foi um barulho, meu Deus, muito forte. Jesus veio rasgando os céus como um pergaminho. Veio tirando tudo, meu irmão. E o seu brilho iluminava todo o planeta, iluminava todo o universo. O planeta parecia que estava com um brilho de ouro, com algo uma luz sobrenatural, meus irmãos. Algo sobrenatural. E nós vemos aquilo, começamos a glorificar o Senhor, porque o Senhor estava vindo buscar a sua igreja. Os anjos vieram, meus irmãos, eles pareciam como o sol, só que mais forte do que a luz do sol. Eram milhares de anjos vindo como o sol, brilhavam muito, meus irmãos. E os ímpios pediam que os montes, as rochas caíssem sobre eles, e eles se escondiam na caverna. E, meu irmão, os anjos veio nos buscar. Quando eles tocavam em nossas mãos, nós transformávamos como eles. Nós ficávamos no mesmo tempo com o corpo glorificado, meus irmãos. Isso é tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Fico arrepiado pela essa revelação. E eu subindo e olhando meus irmãos sendo transformados para a honra e glória do nome do Senhor. Fiquei maravilhado. Eu vou morar com Cristo eternamente. Eu não sei o que é isso, Jesus. É uma sensação tremenda. Eu olhando aquilo eternamente com o Senhor, o brilho do Senhor era tão poderoso que iluminava todo o planeta. Não tinha nenhuma treva no planeta algum. Foi coisa surreal. E eu acordei, meus irmãos. E a voz do Senhor, quando eu acordei, eu ouvi a voz do Senhor nitidamente. Filho, é isso que eu queria te mostrar. Será assim a minha volta. Estuda a minha palavra. Pratica a minha palavra. A minha volta não será antes da grande tribulação. Eu ouvi a voz do Senhor e ele disse assim: aqueles aliens que você viu, na realidade, são demônios, principado e potestade malignas que operam nos ares. E as pessoas, os ímpios que adoraram a besta, que não tinha marca de Cristo, pensavam que era alienígena, mas na realidade era miríades e miríades de demônios que estavam enganando o povo. Eles creram na operação do erro. Deus falou comigo, uma voz sobrenatural. E eu nunca tinha estudado pós-tribulacionismo, tá? Nunca. Sempre fui pré. E depois desse sonho, eu mudei minha visão. Porque o sonho me despertou. E eu fui analisar nas escrituras esse sonho. E eu fiquei maravilhado pelo que o Senhor fez. E eu pensei que só eu sabia. Quando eu fui pesquisar, milhares de pessoas, pós-tribulação, muita gente pós-tribulacionista, e fui ver que a igreja primitiva sempre foi pós-tribulacionista. E vi que era no século XVIII que o pré-tribulacionismo foi entrado por Margaret MacDonald, por John Darby. E foi essa mentira toda do dispensacionalista. A igreja primitiva sempre foi pós-tribulacionista. E a Bíblia me mostrou que a igreja passará pela grande tribulação, sim. E eu vi que eu estava sendo enganado. Eu ia entrar de cabeça na grande tribulação, despreparado, e podia apostatar da fé. E hoje, tenho minha família, meus pais que eram pré-tribulacionistas, meus tios, meu tio pastor que está fazendo teologia dispensacionalista. Ele está fazendo, mas ele agora é pós-tribulacionista. Ele mesmo vê e não vê que não tem base. Louvado seja o nome do Senhor. Desculpe, meus irmãos,
por esse áudio grande, mas eu tinha que falar. Deus fez maravilhas, porque eu me aprofundei nas escrituras e vi que era uma grande mentira. O pré-tribulacionismo, doutrina de demônio, foi lançado por Satanás para despreparar a igreja, usando John Darby, Margaret MacDonald. E o fim da Margaret MacDonald não foi legal não, morreu louca no manicômio. E eu louvo ao Senhor, porque a igreja primitiva e a palavra morte que passaram pela grande tribulação. E louvo ao Senhor, porque Ele tocou meu coração e eu não quis atender, mas Ele insistiu e eu ouvi a sua voz. Essa é o meu sonho, esse é meu testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que nós viemos buscar santidade, comunhão com o Senhor, crescendo na graça e no conhecimento. Porque a santificação vem através de buscar entender a palavra e praticá-la. Graça e paz para os irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.